3 em cada 10 brasileiros com idade entre 15 e 64 anos não sabem ler e escrever ou sabem muito pouco a ponto de não conseguir compreender pequenas frases ou identificar números de telefones ou preços. São os chamados analfabetos funcionais. Esse grupo corresponde a 29% da população, o mesmo percentual de 2018. Os dados são do Indicador de Alfabetismo Funcional, o INAF, e divulgado pelo site Agência Brasil. Para falar sobre esse assunto conosco, eu recebo ao vivo aqui no estúdio a Terezinha Richards, professora universitária do Grupo Unis, socióloga, pedagoga e cientista política e claro que já foi a minha professora também. Tem 1 milhão aí de especialidades. Terezinha, seja muito bem-vinda ao Fala Minas. Obrigada, Júlia. Prazer estar aqui com vocês. Muito bom, gente. Vamos lá então. Primeiro, Terezinha, esses dados acendem um alerta sobre a necessidade e importância de políticas públicas voltadas para reduzir essa desigualdade entre a população. É isso mesmo, né? Sim, se a gente tem uma população em que 30% não está alfabetizada de forma correta, a gente precisa investir em políticas públicas para que haja de fato uma alfabetização correta e também na idade certa, para que efetivamente essa população possa chegar à vida adulta sabendo dar conta da vida diária. Porque o analfabeto funcional, ele literalmente sabe juntar algumas palavrinhas, mas ele não compreende o que está lendo. Então isso é muito grave, porque é uma pessoa que ela não tem competência para de fato estar no mercado de trabalho e lidar com os desafios que a vida moderna impõe. Então é aquilo, eu pego um texto, eu sei ler, mas eu não entendo o que de fato aquilo, a mensagem que aquele texto está querendo passar para mim. Exatamente, porque eu falo que normalmente a pessoa que é analfabeta funcional, ela junta as letras, né? Ela junta as sílabas, ela dá conta de ler a palavra e às vezes pequenas frases, mas ela não compreende o que está sendo dito. E isso é muito sério, porque, por exemplo, você vai pegar uma receita médica, você tem que entender qual é a dosagem do que você tem que tomar, a hora que você tem que tomar, se tem alguma coisa a mais que tem que ser seguida. Então, são informações importantes que você precisa lidar no dia a dia. Então, não é só ler lá, copo de água. Ele tem que entender que precisa tomar o medicamento com água. Então, isso é muito importante, porque, na verdade, o analfabeto funcional, ele não dá conta dessas coisas. Então, são coisas muito comuns no dia a dia e que a pessoa, ela lê, mas não compreende o que está lendo. E, obviamente, vai comprometer toda a capacidade que ela tem de administrar a sua própria vida e, obviamente, de estar no mercado de trabalho. Com certeza, Terezinha. E o INAF, ele também traz outro dado preocupante, que entre os jovens, o analfabetismo funcional, ele cresceu, ele aumentou, né? Enquanto em 2018, 14% dos jovens de 15 a 29 estavam na condição de analfabetos, em 2024 esse índice subiu para 16%. E aí, segundo os pesquisadores, esse aumento poderia ter acontecido durante a pandemia, já que muitos jovens ficaram sem aulas. Tem uma relação isso? Tem uma relação, porque durante a pandemia, nós temos primeiro uma população grande que não tem os equipamentos mínimos para ter aula de forma remota, né? Então, muita gente, de fato, ficou sem aula, recebendo material em casa e tendo que se virar, né? E aí, muitos pais também não tinham a mínima condição de estar dando um apoio para o filho, que estava especialmente nessa fase aí de alfabetização. Então, a gente tem um vácuo aí que vai atingir especialmente as pessoas mais vulneráveis, né? Que se a gente olhar um pouco mais de perto os dados, as pessoas pretas e pobres estão numa proporção muito maior dentro desta população de analfabetos funcionais, que é justamente as pessoas mais pobres e que, obviamente, ficaram sem acesso ao mínimo de condições naquele momento da pandemia para estar dando conta do que era oferecido pelas próprias instituições de ensino. Certo. E aí a gente sabe agora, até a gente traz bastante pautas aqui no Fala Minas, sobre a inteligência artificial. A gente sabe que hoje em dia é só mandar uma mensagem, pedir, por favor, faz isso pra mim, eu preciso de perguntas para tal tema, eu preciso de um texto para falar sobre isso. Isso vai, infelizmente, prejudicar mais pra frente esse acesso à inteligência artificial?
De maneira geral vai, especialmente quando você acessa a inteligência artificial para ficar ainda mais desconectado com aquilo que de fato importa. Então você receber tudo pronto, você não ir mais atrás de nada e receber aí mastigado faz com que você diminua a sua capacidade, inclusive crítica. Porque você recebe aquela informação e não vai nem atrás checar para saber se aquilo é o melhor, você não está lendo mais textos longos. Então, se nós estamos falando da dificuldade de entender um texto, imagina recebendo aquilo já tudo mastigado, que você pode simplesmente ler, né, porque está tudo a informação que você precisa, enquanto que a geração anterior, ela tinha que ir atrás, organizar esses dados, selecionar o que de fato era importante. Então, você tinha outras habilidades sendo trabalhadas. Então, eu acho que a gente vai ter um impacto ainda pior se continuarmos usando da forma que estamos usando hoje. Sabemos da importância da inteligência artificial, ninguém está negando que ela é importante, mas ela está sendo usada muitas vezes simplesmente para que a pessoa ela fique acomodada. Né? E isso vai impactar diretamente na capacidade que essa pessoa tem. Com certeza, até inclusive em trabalhos de faculdade mesmo, né? Às vezes a gente está ali na correria, a gente não, graças a Deus eu já estou formada, já passei, na minha época nem tinha inteligência artificial ainda assim acessível. Mas é muito mais fácil hoje em dia eu pegar um tema, mandar lá, olha, eu quero um texto de 5 páginas sobre isso e entregar esse trabalho para frente. E aí, na hora que a pessoa se forma, né, na faculdade e tudo mais, eu queria entender, existe o analfabetismo funcional depois que a pessoa conclui o ensino superior? Então, os dados apontam que 12% dos alunos que estão no ensino superior são analfabetos funcionais. Eu sou professora universitária. E é muito comum o aluno falar assim, eu não entendi o que eu li, né? Eu não dei conta de entender esse texto. Então, é uma fala bem recorrente. E tem um outro problema que muitas vezes eu percebo, até na questão aí do ensino da língua, a gente pergunta para a pessoa o que você entendeu. O que ela entendeu, não importa o que ela entendeu. Eu estou fazendo uma pergunta subjetiva. Agora, se eu pergunto para a pessoa o que o texto diz, né, eu tenho que ir em cima do que o texto está me apresentando. Então, é uma informação muito mais técnica, né? Porque se eu pergunto o que a pessoa entendeu, qualquer coisa que ela falar está correto, afinal, é o que ela entendeu. E a gente tem muito esse tipo de coisa, deixar a pessoa falar o que ela entendeu. Não que isso não seja importante para determinadas habilidades, mas você não pode ficar só nisso. Então, você tem que dar o texto e o aluno ele tem que ser capaz de entender o que o texto está dizendo. Né? Porque eu falei aí de uma receita, né, de um medicamento, mas hoje, por exemplo, a gente tem manuais para tudo. Então, eu tenho que entender o que está sendo dito naquele manual para efetivamente colocar aquilo em prática e o aparelho que eu tenho lá funcionar. Então, a gente precisa disso no dia a dia, né? Então, a inteligência artificial, ela não vai dar conta de resolver todos esses problemas. A gente tem que ter as habilidades mínimas desenvolvidas para que a gente efetivamente produza as coisas, né? E eu acho que é isso que está faltando. Então, em relação à língua portuguesa, tem muito disso. Junta as palavrinhas e não entende. Em matemática, que a gente tem também o analfabetismo funcional na área da matemática, né? A pessoa ela não dá conta de contas mínimas, cálculos mínimos do dia a dia. Por exemplo, soma, subtração. Isso, aí você pega um extrato bancário, você não consegue perceber que tem alguma coisa lançado a mais aí na sua conta, né? Vamos pensar uma receita de bolo, uma receita para você jogar lá na sua horta, né? Que você precisa dobrar a receita. E aí, como é que eu faço esse cálculo? Aparentemente é um cálculo simples, mas o analfabeto funcional não dá conta de fazer isso. Então, você acaba impactando diretamente na vida das pessoas. Exatamente, não só na vida dela, também da família dela, né? Porque a gente não sabe, às vezes ali uma falta de interpretação, às vezes algo que ela não consegue fazer justamente pela condição, isso vai afetar o próximo, né? Exatamente, até porque o maior índice de pessoas analfabetas estão acima de 50 anos, são os chefes de família. E obviamente que isso vai impactar dentro das famílias, justamente porque eles não têm essas habilidades. Mas entre os jovens é preocupante, porque é uma população que tem políticas públicas já mais direcionadas e que estão
para estudar, né? Porque antigamente as pessoas estudavam, trabalhavam, ainda muito jovens, e mesmo assim a gente não consegue resolver esse problema. Então, nós precisamos pensar isso de uma forma muito séria, porque o Brasil, para, né, crescer mais, ele depende dessa população mais bem preparada. E não é só de quantidade de anos de escolaridade, né? Porque eu estou falando que 12% dos alunos universitários não sabem ler. Então, e esse índice vai subindo de acordo com o menor índice de escolaridade. Mesmo assim, é alarmante, porque a gente precisa de uma mão de obra preparada para poder desenvolver enquanto um país. Com certeza, você impacta para frente, né? Às vezes você contrata ali um engenheiro, olha, a medida é tal, isso é tal, ele constrói algo e Deus me livre, acontece pior. Como já aconteceu, né? Cai a obra. Pois Você não sabe fazer o cálculo, né? Pois é. Terezinha, chega uma pergunta aqui pra gente. Ah, não, a Michelle me avisou aqui que a pergunta que ela mandou pra mim já foi respondida. É porque a Terezinha, né, Michelle, ela fala tudo, eu fico encantada, viu, professora? Eu fico encantada porque é muita informação boa, é coisa que a gente tem que passar. E Terezinha, pegando aí nessa de inteligência artificial, se eu não me engano, não sei se foi essa semana, Michelle, ou foi semana passada, que a gente pegou uma notícia, um tema, de que agora o WhatsApp ele vai reunir as informações. Por exemplo, chegou uma mensagem para mim. Ah, eu tô muito corrida no meu tempo, eu não consegui ler. Ele vai fazer um resumo para mim. Então, eu vou ter a interpretação do WhatsApp. Eu não vou ter a minha interpretação. Eu queria que você falasse como que isso vai impactar, qual que é o risco disso agora para frente. Principalmente pela quantidade de pessoas analfabetas funcionais que a gente tem. Júlio, o impacto ele vai ser muito grande porque nós estamos falando de pessoas que têm dificuldade de entender texto. Então, quando o texto é maior, ele vai exigir da gente uma capacidade muito maior também de entendimento. Então, há um esforço, não só por parte da pessoa, mas até por parte, né, de quem está aí no ensino da língua portuguesa ou da matemática, para que a pessoa entenda textos maiores. Agora, se a pessoa, no seu dia a dia, ela só lida com fragmentos, né, com textos já recortados, descontextualizados, que é o que acontece, quer dizer, é feito um resumo a partir daquilo que a inteligência artificial considera importante, não daquilo que a pessoa acha importante. Então, você vai ter, primeiro, um recorte que não é dela, né, daquilo que é mais importante, e segundo, ela só vai ler o fragmento. Então, você vai diminuir ainda mais a capacidade de entender textos mais longos, né? Tanto que, assim, os jovens hoje, os jovens adolescentes, as mensagens já são todas abreviadas, muito curtas, e você vai perdendo essa capacidade de ler um texto grande e chegar no final concentrado. Porque isso depende também de treino. Então, isso você pode ter certeza que vai impactar no entendimento que as pessoas têm e provavelmente a gente pode ter, inclusive, um aumento desses dados aí de analfabetismo funcional se a gente não tomar providências sérias a respeito do que está acontecendo agora. E, Terezinha, quais seriam essas providências? O que você acha que é necessário fazer para a gente conseguir segurar agora, então, essa nova leva que vai vir de analfabetos funcionais, que a gente possa, de certa forma, remediar e prevenir, né? Quais são as políticas públicas que a gente pode usar para diminuir esse impacto e para evitar que tenha, né, um aumento no futuro? Então, a gente fala muito da importância das políticas públicas na área educacional, né, que haja um investimento maciço nisso, que haja avaliações periódicas. Nós já temos avaliações, mas que dê de fato um feedback e que esse feedback seja de fato retomado pela escola para ver o que está acontecendo naquele universo, né? Para que haja textos de fato presentes sempre no cotidiano escolar, que as crianças leiam, as crianças, os adolescentes tenham acesso a leituras de boa qualidade e colocado isso de forma institucional, né? E é assim, eu sou professora universitária e eu trabalho, inclusive, nessa área de produção de trabalho de conclusão de curso, e a gente tem muitos alunos entregando trabalho. Eu falo que se eu pegar, eu reprovo.
Né? Porque uma coisa é você usar a inteligência artificial para mapear obras importantes naquele conteúdo, e aí depois a pessoa vai ler esse material e vai fazer o trabalho dela. Aí você tem o uso da inteligência artificial para buscar, aliado, né? Buscar um material mais importante, mas aí é só quem sabe de fato fazer a pesquisa, né? Para saber fazer um recorte correto e buscar essa literatura. E aí você vai ler esse material todo e você vai produzir seu texto. Né? Então, essa preguiça, né, intelectual que a gente está tendo agora de pegar tudo pronto, ela vai impactar depois na competência dessas pessoas no mercado de trabalho. Então, é importante que dentro da escola a gente tenha cuidados a respeito disso. E a gente precisa incentivar os jovens a ler, a ter gosto pela leitura. Dificilmente a gente vê alguém sentado, né, em algum lugar lendo um livro, lendo um jornal, né? É só no celular. Claro que a gente pode estar lendo o texto do celular também, mas eu acho que a gente está tendo pouca leitura. Tem pesquisas mostrando baixo índice de leitura na população, que impacta também nessa questão do entendimento que a gente tem dos textos depois. Porque se a gente não lê, como é que vai aprender a ler? Pois é, isso que você falou agora tem total sentido. É claro que as pessoas podem ler, né, no celular, não tem problema nenhum. Tem o Kindle também, que é aquele que a gente consegue ler. Só que fica mais difícil, porque se chegar uma mensagem ali na hora que você está lendo, você vai querer ver a mensagem. Tem essa distração. Quando a gente pega o livro, o jornal, a revista, não tem distração. Distração é externa. Às vezes alguém chama, marido, mãe, irmã, às vezes alguma coisa na televisão. Mas no celular é como se desse uma brechinha. Chega uma mensagem, depois eu leio. E fora também que cansa a vista, né, no celular. Sim, e depois se você tem um texto árido para ler e chega uma mensagem, é óbvio que você quer ler a mensagem e não continuar lendo aquele texto que muitas vezes é chato, mas que é um texto importante aí na sua formação. Então, obviamente que a gente tem o celular e o Kindle, que são materiais que a gente tem à nossa disposição. Mas o importante é ler. Ler textos maiores, de fato entender o que o texto está dizendo, porque a gente precisa dessa informação, de fato, muito mais recortada do que um resumo dado aí pela inteligência artificial ou um recorte dado por uma outra pessoa. Porque eu tenho que deter esse conhecimento para que eu possa, de fato, depois me virar aí no mercado de trabalho e na vida. Né? Exatamente, inclusive nas redes sociais, para quem faz assessoria, para quem faz marketing, a gente sabe que antes de postar um vídeo, a gente precisa postar um breve texto ou colocar a legenda no vídeo, enfim, a gente tem que oferecer todas as formas para alguém conseguir entender a mensagem que a gente quer passar. Só que quando você vai postar um vídeo, um Reels lá no Instagram, que você quer gerar engajamento, você já tem que fazer um texto com emojis que chamem a atenção e um texto curto. Porque senão as pessoas não vão ler. A mesma coisa acontece para o vídeo. Você não pode mais postar o vídeo de 1 minuto, que as pessoas não vão assistir. Se não tiver como acelerar, que nem no WhatsApp, o áudio, as pessoas não vão assistir. Então, a pessoa que trabalha com marketing, que trabalha com assessoria, ela já tem que pensar, ela já prepara algo, entendendo que as pessoas não vão querer ver aquilo. E isso é muito grave, porque... Gente, como a Terezinha falou, é bom ler, tem que buscar informação, tem que treinar o cérebro. Não adianta ir lá na inteligência artificial pedir um resumo de texto para entregar. Não adianta, eu vou pegar aqui e montar 10 perguntas. Não, gente, você tem que aprofundar no assunto, porque isso, infelizmente, impacta vidas para frente. Uma professora, uma pessoa que se formou no ensino superior, que é professora, que infelizmente é uma analfabeta funcional, ela vai passar o quê para os alunos? Né? Um professor de matemática, você vai replicar o que você passou para frente, né? Então é muito importante buscar conhecimento, se atualizar, ler textos, procurar se manter informado, né? Sempre com dados oficiais e não acreditar em qualquer fake news. Terezinha Richards, minha professora, socióloga, pedagoga, cientista política, professora do Grupo Unis, muito obrigada pela sua entrevista. Infelizmente, a Michelle Miak falou que o nosso tempo acabou. Júlia, obrigada aí pelo convite, estou à disposição sempre.